Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder voltar a falar com você através deste canal. Quero compartilhar com você hoje a missão de Jesus para a sua igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 16 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Mateus 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e pedimos que pela tua graça, misericórdia e amor, o Senhor fale aos nossos corações através da tua bendita palavra. Nós oramos confiados no teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A missão de Jesus para a sua igreja. Qual é essa missão? O texto que nós acabamos de ler nos ensina várias lições. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade 6 dessas preciosas lições. Primeira lição que eu quero compartilhar com você. A missão da igreja é estar aonde Jesus deseja que ela esteja. Pense comigo sobre o versículo 16, que diz assim: e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Os discípulos foram exatamente aonde Jesus havia estabelecido que eles fossem. A igreja do Senhor Jesus, você que é membro dessa igreja, você que faz parte dela, aonde ela está é o local que Jesus estabeleceu. A sua vida está ali porque Jesus o salvou para ser bênção naquela comunidade. Algumas igrejas estão nos grandes centros urbanos, outras igrejas estão nos bairros periféricos das cidades, algumas igrejas estão na área extremamente rural, distante, mas todas as igrejas são igrejas de Jesus e ela deve cumprir a sua missão aonde Jesus a estabeleceu. Você, como igreja do Senhor, não importa aonde você está e como você está. A única coisa que importa é que você esteja ali disposto a fazer tão somente a vontade de Jesus para a sua vida. E a segunda lição que eu quero compartilhar com você, a missão da igreja é adorar independente da circunstância. Veja comigo o versículo 17. O texto diz assim: quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Essa situação ela se repete até os nossos dias. Existem pessoas que, em detrimento de qualquer situação, elas estão dispostas a adorar a Jesus. Existem pessoas que morrem para poder adorar a Jesus, elas dão a vida, elas não importam. A única coisa que elas querem é estar no centro da vontade de Deus. Mas existem aquelas pessoas que estão se escandalizando, aquelas que estão se desanimando, aquelas que estão olhando para trás, aquelas que estão desistindo. O texto fala que o motivo de alguns não adorarem é a dúvida. Mas a missão da igreja é adorar. Então você deve adorar independente daqueles que estão criticando, daqueles que estão perseguindo, daqueles que estão desistindo, daqueles que estão olhando para trás. Você, como servo de Deus, como igreja do Senhor, deve continuar adorando, deve continuar fazendo a vontade de Deus. Quero compartilhar com você uma terceira lição neste texto. A missão da igreja é crer na autoridade de Jesus. O verso 18 diz assim: e aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Toda autoridade pertence a Jesus.
O grande estadista Abraham Kuyper disse uma frase mais ou menos assim, que não existe um palmo de terra sequer aonde Jesus não tem o direito de chegar e dizer: isso aqui é meu. Todas as terras do globo, todos os povos, todas as raças pertencem a Jesus e são convidados a adorar Jesus. Por quê? Por causa da autoridade que Jesus tem no céu e na terra. A igreja do Senhor, ela tem essa missão de crer nessa autoridade. Uma igreja que não crê em Jesus, uma igreja que não proclama Jesus, ela pode ser uma agência de ação social, ela pode ser uma agência de bem-estar para a comunidade, mas ela não é uma agência missionária de Cristo. A missão da igreja é crer na autoridade de Cristo, é proclamar Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. E a quarta lição que eu quero compartilhar com você neste momento, a missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. O versículo 19 nos diz assim: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, fazei discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. Como que a igreja faz discípulos? Primeiro, ela precisa viver o que ensina as Sagradas Escrituras. Segundo, ela precisa ter sede de proclamar à humanidade que Jesus é a única esperança. Não é que ele é a melhor, ele é a única esperança. O mundo precisa ouvir, precisa acreditar que Jesus é a esperança. Um determinado político de grande respeito, recentemente, nesse período de pandemia, discursando, ele disse que a igreja ela é de fundamental importância para a sociedade. Por que esse político olhou para as igrejas, mesmo ele não fazendo parte dessas igrejas? Ele disse isso porque ele vê que a igreja é um local que proclama esperança, que proclama paz, que proclama um novo modo de vida para as pessoas. E esse novo modo de vida, essa esperança, esse conforto que a igreja consegue proclamar, é porque ela proclama Jesus, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em quinto lugar, a quinta lição que eu quero compartilhar com você, a missão da igreja é ser obediente a Jesus. O versículo 20, na primeira parte, diz assim: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. A igreja do Senhor, ela não pode tão somente arrebanhar as pessoas e colocar no seu hall de membro para dizer: temos 50, temos 100, temos 1000, temos 10.000, somos a maior denominação. A igreja precisa de ensinar os seus novos convertidos, os seus discípulos, a serem discípulos de Jesus. Algumas situações a igreja tem um líder de louvor, ou tem um pregador, alguém dela que é carismático, que é querido, e as pessoas começam a ir e amar essa pessoa, mas o dia que essa pessoa muda de cidade, o dia que essa pessoa fica doente, o dia que ela falece, essas pessoas desistem da caminhada. Sabe por quê? Porque elas não eram discípulos de Jesus, elas estavam seguindo um homem, um bom homem, uma pessoa íntegra, um discípulo de Jesus, mas os homens não são Jesus. Os homens não morreram na cruz. Os homens não ressuscitaram. Quem foi na cruz e quem ressuscitou, quem venceu a morte, quem abriu o caminho para o céu foi Jesus. Por isso a igreja precisa da sua missão, ser obediente a Jesus. O texto diz: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. É buscando na palavra de Jesus quais são as ordens dele. Qual é o mandamento dele para a igreja e colocar isso em prática. Porque isso é o que vai trazer esperança para a humanidade. E a sexta e última lição que eu quero compartilhar com você, a missão da igreja
não pode ser interrompida porque Jesus caminha com a igreja. O versículo 20, na parte B dele, diz assim: e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos, conforme a versão. Meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, você que faz parte da igreja do Senhor nessa terra, você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, você nunca vai dar um único passo sozinho. Lembre-se disso. Jesus prometeu que ele estaria com a sua igreja, com os seus discípulos, com aqueles que fazem a vontade de Deus todos os dias. Não foi num período festivo, não é nos dias de culto, não é nos momentos difíceis da vida, não é no momento em que nós estamos nos santificando mais. O texto diz que Jesus caminharia conosco todos os dias da nossa vida. Isso enche o nosso coração de paz, isso nos dá um gás, uma energia, uma motivação para continuarmos como igreja vitoriosa e fazendo a vontade de Deus. Eu encerro essa mensagem chamando você para fazer parte da missão de Jesus para a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus passos e que você siga sendo obediente à palavra de Jesus. Ore comigo. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela vida dos irmãos que a ouvirão. Nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.